Eu nunca imaginei que, depois de anos cuidando da minha mãe sozinha, pagando cada conta e dedicando cada minuto fora do hospital a ela, eu seria tratada como um estorvo dentro da minha própria casa. Sempre acreditei que amor e esforço eram reconhecidos, que família era um porto seguro. Mas tudo mudou no dia em que minha irmã voltou para casa, e, com um simples sorriso e algumas palavras doces, tomou meu lugar como se eu nunca tivesse existido. E o pior: minha mãe permitiu. Aliás, incentivou. Quando fui praticamente empurrada para fora, percebi que, às vezes, o abandono não vem de estranhos, ele vem de quem você mais protegeu. Mas, nesse processo, eu descobri algo ainda mais inesperado: quando você perde tudo o que achava que tinha, pode finalmente ganhar o que mais precisava. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Helena, tenho 28 anos e sou enfermeira em um hospital público na zona oeste de São Paulo. Desde que meu pai faleceu, há 5 anos, fui eu quem assumiu tudo em casa: contas, remédios, consultas e, principalmente, os cuidados da minha mãe, que desenvolveu diabetes e hipertensão. Ela sempre foi uma mulher forte, mas o luto e a idade pesaram. E, como sempre, eu estava ao lado dela. Não porque alguém pediu, mas porque eu a amava e acreditava que família era isso: presença, cuidado e responsabilidade. Mal sabia eu que esse conceito só valia para mim. Minha irmã, Bianca, é 3 anos mais velha e mora em Curitiba com o marido, Gustavo. Eles sempre foram um casal perfeito aos olhos da família. Bianca era a filha que minha mãe fazia questão de exaltar, ambiciosa, determinada, inteligente. Enquanto isso, eu era prática, a boazinha, a que resolvia tudo, a que aceitava tudo. A que não recebia aplauso por nada. Cresci assim, na sombra da filha brilhante, e aprendi a não esperar reconhecimento. Mas uma coisa eu não sabia: eu também deveria me preparar para a ingratidão. Durante esses anos assistindo minha mãe, nunca questionei meu papel. Minha rotina era simples e pesada: plantões longos, ônibus lotado, remédios comprados no meu cartão, consultas acompanhadas, marmitas preparadas tarde da noite. Enquanto isso, Bianca ligava uma vez por semana, quando lembrava. Vinha visitar só em datas especiais, tirava fotos, abraçava nossa mãe como se tivesse participado do processo inteiro, e embora aquilo me machucasse, eu engolia e seguia. Um sorriso falso aqui, uma frase carinhosa ali, e pronto, ela saía como a filha exemplar. Eu, cansada e com olheiras profundas, era vista como a que não fez mais que a obrigação. Tudo começou a mudar 2 meses atrás, quando Bianca ligou avisando que viriam morar temporariamente em São Paulo. Problemas financeiros, disse. Eu fiquei apreensiva, mas minha mãe? Quase chorou de emoção. Em menos de 3 dias, Bianca e Gustavo chegaram com malas, ego inflado e zero humildade. Entraram em casa como se fossem donos, reorganizaram os armários, tomaram um quarto maior e, bom, o resto você vai acompanhar. Aquele momento, eu ainda acreditava que poderíamos conviver. Que talvez, só talvez, minha irmã reconhecesse o que eu tinha feito esses anos. Mas tudo desmoronou muito mais rápido do que eu imaginava. E quando percebi, eu estava sendo tratada como uma intrusa na casa onde eu passara metade da minha vida sustentando e cuidando de nossa mãe. A sensação? Um misto de traição e incredulidade. Eu dei tudo: tempo, dinheiro, amor, e em troca recebi silêncio, desprezo e, pior, comparação. A memória que mais dói é a do jantar de domingo, quando minha mãe, com a maior naturalidade do mundo, repetiu a frase que mudaria meu destino: Helena, acho que está na hora de você procurar seu espaço. A Bianca e o Gustavo precisam de privacidade. Eu ri. Rir foi meu instinto, como se fosse uma piada mal contada. Mas não era. Era uma ordem disfarçada de conselho. E naquele instante, percebi: a casa nunca foi minha. O amor nunca foi equilibrado. O sacrifício nunca foi visto. E, talvez, minha presença nunca tivesse sido realmente desejada. Foi ali, naquele jantar silencioso, que minha vida começou a se dividir entre antes e depois.
E eu escolhi nunca mais aceitar migalhas, nem dentro de casa, nem dentro de mim. Quando aquela frase saiu da boca da minha mãe, o mundo pareceu parar por alguns segundos. A comida esfriou no prato, o talher ficou pesado na minha mão e o silêncio na mesa se espalhou como um veneno lento. Bianca sorriu de canto, satisfeita, como se tivesse acabado de ganhar uma batalha silenciosa. Gustavo manteve o olhar fixo no celular, fingindo não perceber a crueldade que pairava no ar. Eu, por outro lado, senti meu coração afundar. Não era só sobre sair de casa, era sobre ser descartada. Naquela noite, deitei na cama e encarei o teto por horas. A casa estava silenciosa, mas dentro de mim tudo gritava. Eu pensava em cada madrugada em claro cuidando da minha mãe quando ela tinha crises de glicose, em cada conta de farmácia paga, em cada prato colocado na mesa. E agora, eu era um incômodo. Uma hóspede inconveniente. Uma sombra que precisava ser empurrada para fora. Na manhã seguinte, acordei antes de todos. Fiz café, como sempre. Coloquei os remédios da minha mãe na mesa com um copo d'água. Eu ainda era filha, eu ainda tinha zelo, mesmo ferida. Quando eles acordaram, Bianca desceu primeiro. Bom dia, ela disse com uma voz doce demais para ser verdadeira. Eu respondi com um aceno. Pouco depois, minha mãe entrou na cozinha, ajeitando o roupão. Filha, ela começou, mas eu interrompi. Eu vou procurar um lugar, disse, firme. Mas não agora. Não assim. Eu preciso de tempo. Ela suspirou aliviada, como se eu tivesse tirado um peso das costas dela. E aquilo me machucou mais do que qualquer palavra. Enquanto tomavam café tranquilamente, decidi sair para esfriar a cabeça. Caminhei sem destino pela rua, tentando entender onde, exatamente, eu tinha errado. Em que ponto amar tanto tinha se tornado um problema. Cheguei ao ponto de ônibus e, por reflexo, peguei o caminho do hospital. Não tinha turno naquele dia, mas lá era o único lugar onde eu me sentia útil, valorizada. O barulho dos corredores, as vozes, os monitores apitando, estranhamente, aquilo tudo me trazia paz. Era caos, mas um caos que fazia sentido. Diferente do da minha casa. Minha amiga Thaís, também enfermeira, me encontrou na sala de descanso. O que você está fazendo aqui de folga? Ela perguntou, já percebendo meu semblante. Fugindo, respondi com um sorriso triste. Contei tudo. A mudança repentina da minha irmã, a invasão do meu espaço, o comentário da minha mãe. Thaís ficou em silêncio por alguns instantes, depois me disse algo que eu não esperava. Helena, às vezes, a gente precisa ser expulsa para aprender a se colocar primeiro. Aquelas palavras bateram fundo. Eu sempre coloquei todo mundo antes de mim. Pacientes, família, até desconhecidos. E agora, meu próprio lar não me queria. Talvez Thaís tivesse razão. Talvez o universo estivesse empurrando uma porta para eu atravessar, mesmo que doesse. Voltei para casa no fim da tarde. Ao entrar, ouvi risadas na sala. Bianca e Gustavo estavam assistindo televisão como se tivessem morado ali desde sempre. Minha mãe tricotava, sorrindo como não fazia há tempos. Era quase como se minha ausência tivesse trazido mais leveza à casa. Apertei os lábios e fui direto para o meu quarto. Peguei uma mala e comecei a separar minhas coisas, não porque eu fosse sair naquele dia, mas porque eu precisava sentir que tinha algum controle sobre minha vida. Enquanto dobrava minhas roupas, ouvi passos no corredor. Precisa de ajuda para arrumar? Bianca perguntou, parada na porta, com uma entonação falsa, quase debochada. Respirei fundo e olhei para ela. Não. Mas obrigada. Ela deu de ombros, satisfeita com minha resposta, e foi embora. Eu fechei a mala, sentei na cama e deixei as lágrimas caírem. Não era tristeza apenas, era exaustão. Era uma vida inteira tentando ser vista. Era entender que estar disponível não significava ser valorizada. Naquele momento, prometi a mim mesma que eu não seria mais a pessoa que implora por espaço no próprio lar. Se eles queriam a casa, poderiam ficar com ela.
Mas o que eu iria construir a partir dali, seria só meu. Meu esforço, minha casa, minha paz. Eu só não imaginava que, para conquistar isso, eu ainda enfrentaria decisões difíceis, e revelações que fariam tudo mudar. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de rotina e tensão silenciosa. Eu acordava cedo, preparava o café, organizava os remédios da minha mãe e ia para o hospital. Às vezes, minha mãe me observava com um olhar que eu não conseguia decifrar. Culpa? Alívio? Ou apenas ansiedade por ver Bianca assumindo o papel de filha presente, mesmo que só de corpo? Bianca e Gustavo, por outro lado, pareciam se sentir cada vez mais donos da casa. Ele começou a trabalhar remotamente da sala, tomando o sofá inteiro, e Bianca já fazia planos para redecorar alguns cômodos. Um dia, quando voltei do hospital, encontrei a mesa do meu quarto desmontada no quintal. Isso aqui estava ocupando espaço, Bianca disse, casualmente, mexendo no celular. E como você vai se mudar logo, nem fazia sentido deixar. Eu olhei para a madeira desmontada, reconhecendo cada marca, cada arranhão. Era a mesa onde eu estudava na faculdade enquanto minha mãe dormia no quarto ao lado. Onde eu organizava as contas dela. Onde eu chorava silenciosamente quando o peso da vida parecia grande demais. Não era só uma mesa. Era parte de mim. Não disse nada. Não queria dar o prazer da minha reação. Apenas entrei no quarto, que agora parecia menor, vazio, como se fosse um aviso antecipado de que ali eu já não pertencia. Mas o que realmente me desestabilizou aconteceu numa noite de terça-feira. Cheguei tarde do plantão e encontrei Gustavo e Bianca na cozinha, cochichando. Quando perceberam minha presença, Bianca se endireitou e cruzou os braços. Helena, precisamos conversar, ela disse, com aquela voz calma, ensaiada. Suspirei. Sim, mais uma conversa sobre como eu deveria seguir em frente. A mamãe está muito cansada, Bianca começou, dramática. E acreditamos que seria melhor para ela se você já começasse a organizar sua saída definitiva. Definitiva? Repeti, lentamente, sentindo o estômago embrulhar. Sim, Gustavo complementou. Não queremos que você se sinta pressionada, mas precisamos de paz aqui. E, ele deu uma risadinha nervosa, é meio estranho ter 3 adultos dividindo uma casa tão pequena, né? 3 adultos. Eles realmente estavam assumindo que minha mãe dependia deles. Como se eu não tivesse sido a responsável por mantê-la viva nos últimos anos. Engoli seco, sem permitir que a dor se transformasse em raiva naquele momento. Quando vocês pretendem assumir as contas então? Perguntei, com calma ensaiada. Os dois se olharam, confusos. Que contas? Bianca perguntou. Ah, claro. Eles realmente achavam que a luz se pagava com sorrisos e carinho fraternal. Aluguel, água, luz, internet, remédios, plano de saúde, supermercado, enumerei devagar. Vocês pretendem assumir tudo ou dividir? Bianca piscou, desconcertada. Ué, mas, você pagou até agora, né? Não vai mudar só porque a gente veio. Isso é família. Família. A mesma palavra usada para descartar e exigir. Senti rir por dentro, mas o som não saiu. Naquela noite, mandei mensagem para minha amiga Thaís, preciso encontrar um lugar urgente. Ela respondeu quase de imediato, meu primo está alugando um apartamento pequeno perto do metrô Vila Madalena. Quer o contato? Aceitei. Eu não tinha plano, só vontade de não viver mais esperando ser chutada de um lugar que eu mesma mantinha de pé. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, eu saí para ver o apartamento. Pequeno, simples, paredes brancas meio gastas, mas tinha uma janela enorme que deixava a luz da manhã entrar como um abraço. Senti algo que não lembrava sentir fazia muito tempo, vontade. Assinei o contrato no mesmo dia. Meu salário era apertado, mas eu preferia comer pão com manteiga e ter paz do que banquetes no lugar onde não era querida. Voltei para casa e encontrei minha mãe sentada à mesa, sozinha. Ela parecia mais velha do que nunca. Quando me viu com papéis na mão, franziu o rosto. O que é isso, Helena?
Meu contrato de aluguel. Vou me mudar em 2 semanas. Ela arregalou os olhos, surpresa e quase assustada. Tão rápido? Mas, e eu? Eu respirei fundo. Ali estava o nó. O peso. A culpa que sempre me segurou. Mãe, eu sempre estive com você. Sempre. Mas agora você tem Bianca aqui. E eu preciso viver. Preciso respirar. Ela desviou o olhar, apertando as mãos. Não negou. Não agradeceu. Não pediu desculpas. Apenas aceitou. Talvez porque, lá no fundo, soubesse que plantou exatamente o que estava colhendo. Naquela noite, enquanto eu guardava minhas coisas em caixas, ouvi Bianca rindo no quarto ao lado. Gustavo falando alto, relaxado. E minha mãe, quieta, trancada no quarto dela. Era o começo do meu fim ali, e o início do meu começo em outro lugar. Eu só não imaginava que, quando fosse embora, aquela casa desabaria mais rápido do que eles podiam imaginar. E ninguém estava pronto para lidar com as consequências da ausência de quem sempre sustentou tudo em silêncio. A semana seguinte passou como um borrão. Eu dividia meu tempo entre o hospital, arrumando minhas coisas e tentando evitar qualquer tipo de confronto dentro de casa. A verdade é que eu não tinha mais energia para brigas, eu só queria sair. Queria o silêncio da minha própria chave girando na porta, queria dormir sem sentir que alguém estava esperando eu levantar para ocupar meu lugar. A cada caixa empacotada, eu sentia uma mistura estranha de alívio e traição. Alívio por finalmente estar indo embora. Traição por ter sido expulsa emocionalmente do único lar que conheci como Porto Seguro. Ainda assim, eu mantinha a compostura. Não ia dar a ninguém ali o prazer de me ver quebrar. Numa noite de sexta-feira, cheguei mais cedo do plantão. Assim que abri a porta, percebi a movimentação na sala. Bianca e Gustavo estavam com planilhas abertas no notebook, papéis espalhados e minha mãe sentada ao lado, com os olhos marejados. Meu estômago gelou imediatamente. O que está acontecendo? Perguntei, largando minha bolsa no sofá. Bianca respirou fundo, como quem se prepara para um discurso ensaiado. Helena, precisamos conversar sobre as despesas da casa. Eu levantei uma sobrancelha. Que despesas? Gustavo virou a tela do notebook para mim. A luz aumentou muito desde que chegamos, o mercado também, e sua mãe precisa de cuidados constantes. Isso é gasto, né? A gente não pode arcar com tudo isso sozinho. Eu quase ri. Quase. Eles estavam reclamando do aumento nas contas que eles mesmos tinham gerado. E ainda tinham a ousadia de colocar cuidados da mãe como se fosse algo que eles estivessem fazendo. Engraçado, respondi calma, quando eu mencionei as contas, vocês disseram que família é assim. E que nada mudaria só porque vocês vieram. Bianca cruzou os braços, irritada. Não é justo você largar tudo assim e deixar a gente com essa responsabilidade. Responsabilidade. Aquela palavra era irônica vindo dela. Em toda a vida, responsabilidade nunca combinou com Bianca. Vocês não pediram para eu sair? Perguntei, olhando nos olhos dela. Ela hesitou. Não respondeu. Não precisava. O silêncio dela foi a confirmação que eu já sabia. Minha mãe, até então calada, finalmente ergueu o rosto. Havia desespero ali, mas também algo que eu já tinha aceitado há tempos. Ela confiava mais na ideia de Bianca do que na pessoa que eu sempre fui. Helena, sua irmã e o Gustavo estão tentando ajudar. Mas é muita coisa. Talvez você possa deixar algum dinheiro para casa até se estabilizarem? Doeu. Não pela frase em si, mas porque era a repetição de um padrão que me acompanhava desde a infância. Eu sempre servia, Bianca sempre recebia. Mãe, que eu disse, com a voz baixa mas firme, que eu paguei essa casa inteira por anos. Inclusive seus medicamentos, supermercado, plano de saúde. Se fosse por vocês, hoje a senhora estaria sem tratamento. Eu fiz tudo isso sozinha. Agora é a vez da Bianca. É isso que vocês queriam, não é? Minha mãe baixou o olhar.
Bianca se remexeu, incomodada. Gustavo abriu a boca como se fosse argumentar, mas fechou de novo quando percebeu que não tinha o que dizer. Eu me mudo em alguns dias, finalizei. E quando eu sair por aquela porta, tudo relacionado a contas e cuidados passa a ser responsabilidade de vocês. É simples assim. Saí da sala antes que alguém pudesse falar qualquer coisa. Fechei a porta do meu quarto, ainda meu, mesmo que por pouco tempo, e me sentei na cama. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti uma segurança diferente. Eu não estava mais reagindo. Eu estava decidindo. 2 dias antes da mudança, acordei com gritos na sala. Desci rapidamente e encontrei Bianca surtando, o celular na mão. Isso é um absurdo. Ela gritava. Como assim o plano não autorizou? Mas sempre liberaram antes. Gustavo tentava acalmá-la, sem sucesso. Minha mãe estava sentada, pálida, tremendo, parecia perdida. E então eu entendi, a farmácia tinha negado o medicamento mensal dela, o mais caro. E pela primeira vez, ninguém olhou para mim esperando que eu resolvesse. O que a gente faz agora? Gustavo perguntou, nervoso. Bianca virou para minha mãe. Mãe, você tem dinheiro guardado, não tem? Minha mãe olhou para o chão, silenciosa. Eu sabia a resposta. Ela não tinha. Nunca teve. Quem pagava tudo era eu. E agora, pela primeira vez, eles estavam diante do que eu enfrentei por anos, sozinha. Bianca me encarou como se esperasse que eu fosse, como sempre, salvar o dia. Mas eu apenas respirei fundo. Está na hora de vocês aprenderem como é cuidar de alguém. Boa sorte. E subi. Não para me esconder, mas para terminar de empacotar minha última caixa. Eu estava indo embora. E eles estavam, pela primeira vez, ficando com a realidade que sempre recusaram a enxergar. Na manhã da minha mudança, acordei cedo. A casa estava em silêncio, como se ela mesma estivesse prendendo a respiração. Arrumei minha última mala, dobrei o cobertor, passei a mão pela escrivaninha improvisada que ainda resistia, uma caixinha de papelão coberta com um pano bonito, meu pequeno símbolo de dignidade, e, por fim, caminhei até a sala. Minha mãe estava sentada no sofá, encolhida, abraçada às próprias mãos como se elas fossem a única coisa segurando seu mundo em pé. Bianca e Gustavo estavam na cozinha, cochichando apressados. Eu ouvi a palavra remédio 3 vezes em menos de 1 minuto. Eles ainda não tinham encontrado solução. Peguei a chave e respirei fundo. Eu tô indo. Bianca saiu da cozinha na mesma hora, como se tivesse sido chamada por um alarme invisível. Helena, espera. A gente precisa conversar. Eu virei devagar. Ela parecia cansada, as olheiras profundas, o cabelo bagunçado, o rosto irritado e ao mesmo tempo aflito. Pela primeira vez, Bianca não parecia a irmã perfeita. Parecia só, humana. Perdida. Eu sei que você está magoada, ela disse, evitando meu olhar, mas você não pode simplesmente ir embora e deixar essa responsabilidade toda pra gente. Não é justo. Senti uma pontada no peito. Não de culpa, mas de reconhecimento. Ela realmente acreditava nisso. Acreditava que eu deveria cuidar de todos, sempre. Não é justo? Repeti, calma. Julgando assim, Bianca, você está experimentando o que eu vivi nos últimos 5 anos. Ela abriu a boca, mas não respondeu. Gustavo apareceu ao lado dela, segurando o celular. Helena, o plano não autorizou os remédios. Sem isso sua mãe pode, eu sei, interrompi, firme. Eu vivi isso. Sozinha. Todos os meses. Ele baixou os olhos. Minha mãe me olhou, com lágrimas acumulando. Pela primeira vez, ela parecia realmente entender o que estava acontecendo. Não a situação financeira. Não as contas. Mas eu. Ela sabia que estava me perdendo. Filha, sua avó saiu frágil, quase quebrada, você pode ajudar só esse mês. Depois eu dou um jeito.
Aquela frase mexeu comigo. Porque era ela pedindo, não Bianca. Minha mãe. A mulher que, apesar dos erros, eu amei e cuidei mesmo quando ninguém olhava para mim. Me aproximei e segurei suas mãos. Mãe, eu não vou deixar a senhora desamparada. Eu já resolvi isso antes mesmo de arrumar minhas malas. Ela franziu o senho, confusa. Eu contratei uma cuidadora particular para vir 3 vezes por semana, pelo próximo mês, te expliquei. E marquei uma consulta com a assistente social do posto de saúde. Ela vai te ajudar com o pedido de benefício e medicação pelo SUS. Os olhos dela encheram de lágrimas. Helena, eu não mereço isso. Talvez não merecesse mesmo. Mas eu não estava ajudando por merecimento. Eu estava ajudando porque era o certo, e porque fazer o certo nunca me fez fraca. Eu sei que não merece, falei com doçura amarga. Mas eu mereço paz. Bianca deu um passo à frente, insegura, tentando agarrar um resquício de controle. E sobre o dinheiro das contas? O aluguel? A luz? O plano de saúde? Eu falei que ajudaria a mamãe, respondi, olhando diretamente para ela. Não vocês. O silêncio na sala era quase tangível. Vocês quiseram assumir. Então assumam. Peguei minha mala e comecei a sair. Bianca correu atrás. Você está destruindo a família. Virei devagar, sentindo a força que eu tantas vezes busquei em outras pessoas agora pulsando em mim. Não, Bianca. Vocês fizeram isso quando decidiram que eu era descartável depois de tudo que fiz. Eu só estou seguindo o que vocês me ensinaram, cada um por si. Ela ficou ali, estática, sem resposta. Do outro lado da sala, minha mãe soluçava em silêncio. Me aproximei e beijei sua testa. Eu te amo. Mas agora preciso me amar também. E então, sem olhar para trás, cruzei a porta. O táxi me esperava na calçada. Quando sentei no banco de trás, senti algo que não sentia há muito, muito tempo, leveza. Não era euforia. Não era vitória. Era liberdade. O mundo parecia maior do lado de fora daquela casa. Enquanto o carro seguia pelas ruas da Vila Romana, senti meu corpo relaxar, como se finalmente pudesse respirar fundo. Cada esquina era um pequeno recomeço. Cheguei ao meu novo apartamento e, ao abrir a porta, a luz do fim da tarde entrou pela janela grande como um abraço quente. Coloquei minhas malas no chão e me sentei no meio da sala vazia. Não havia móveis, nem barulho, nem ninguém me julgando ou esperando algo de mim. E pela primeira vez em anos, eu estava sozinha, mas não solitária. Eu estava recomeçando. Do meu jeito. Com a minha paz. E mal sabia eu que, enquanto eu organizava minha nova vida, aquela casa que tanto me expulsou estava prestes a enfrentar um colapso que ninguém ali teria estrutura para suportar. Os primeiros dias no meu novo apartamento foram estranhamente silenciosos. O vazio das paredes brancas, o eco dos meus passos, o cheiro de tinta fresca, tudo me lembrava que eu estava começando do zero. Um zero solitário, mas meu. Não havia mãe para chamar, nem irmã batendo porta, nem vozes atravessadas no corredor. Só eu. Minha respiração. Minha liberdade. Comprei um colchão simples, uma cafeteira e um ventilador barulhento. Meu salário ainda estava apertado, mas agora eu sabia, cada centavo gasto aqui era investimento em mim. Acordava cedo, abria a janela e deixava o sol entrar. Era a primeira vez em anos que eu começava o dia sem medo de ouvir meu nome seguido de uma ordem. Era paz crua, silenciosa, libertadora. No hospital, Thaís acompanhava meu processo com olhos emocionados. Você está diferente, ela disse um dia, enquanto tomávamos café. Parece mais viva. Sorri. Era isso. Sem fardos que não eram meus, eu estava reencontrando quem eu era antes de virar muleta emocional da minha família. Mas paz não dura muito quando a verdade começa a bater na porta de quem foge dela. 2 semanas depois da mudança, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi sem pensar. Helena?
A voz era de Gustavo. Você pode vir aqui? É urgente. Meu coração gelou, mas minha voz saiu firme. Aconteceu algo com a mamãe? Ela passou mal. A glicose subiu demais. Estamos no pronto atendimento. Peguei minha bolsa e corri. Chegar ali, ver minha mãe deitada com um rosto pálido, foi como ser puxada para um passado que eu ainda cicatrizava. Ela me viu e seus olhos marejaram. Filha. Segurei sua mão. Era frágil, como se os ossos quisessem escapar da pele. A médica me chamou no canto e explicou que ela estava descompensada. Falta de alimentação adequada, remédios atrasados, estresse. Tudo aquilo que eu controlava com precisão cirúrgica tinha se tornado um caos. Bianca estava sentada no corredor, destruída, com o rosto inchado de chorar. Gustavo parecia perdido. Quando me aproximei, Bianca levantou os olhos, e neles havia algo que eu nunca tinha visto antes: humildade. Eu não consegui, ela disse, voz falha. Eu achei que ia dar conta. Mas eu não sei fazer nada disso. Eu não sei cuidar dela. Eu achei que, ela engasgou, eu achei que era fácil, que você exagerava. Eu apenas respirei fundo. A vida às vezes ensina com tapas, e ela tinha acabado de receber o primeiro. Não é fácil, respondi. E nunca foi. Ela enxugou o rosto, tentando recuperar o ar, desculpa. Por tudo. Eu fui injusta. Egoísta. Você cuidou dela por anos e eu só aparecia para sorrir e ir embora. Eu não mereço seu perdão, mas, me desculpa. Foram anos esperando o reconhecimento. E ele veio ali. Cru, sincero, tardio. Mas veio. Bianca, não precisamos ser inimigas, respondi com calma. Mas eu não volto para viver aquilo de novo. Eu ajudo como filha. Não como empregada emocional. Ela concordou, chorando. Minha mãe recebeu alta no mesmo dia. Quando fomos para casa, ajudei a organizá-la, preparei uma sopa, coloquei os remédios nos horários certos. Bianca e Gustavo observavam como se estivessem assistindo a algo milagroso. Mas não era milagre. Era cuidado. O tipo de amor que exige escolhas, renúncias, responsabilidade. Meu celular vibrou, mensagem da assistente social. O benefício dela estava em análise avançada. Ótima notícia. Antes de ir embora, sentei ao lado da minha mãe. Eu vou continuar passando aqui. Mas minha casa é outra agora. E minha vida também. Ela concordou, olhos cheios d'água. Eu sei, filha. Eu perdi tempo demais esperando a filha perfeita que eu inventei, enquanto a verdadeira estava aqui. Eu fui cega. Obrigada por não me abandonar completamente. Beijei sua testa. Eu não faço pelas suas escolhas. Faço pelas minhas. Quando fechei a porta atrás de mim e saí para a rua, senti uma brisa suave bater no rosto. Pela primeira vez, meu coração não doía ao deixar aquela casa. Não havia culpa, nem arrependimento, só certeza. Dizem que família é eterna. Mas só é verdade quando há respeito. Eu não deixei de amar minha mãe. Nem deixei de ser irmã. Mas deixei, para sempre, de ser a mulher que sacrificava tudo e recebia migalhas. Na noite em que voltei para meu apartamento, sentei no chão, com uma xícara de café barato e o vento entrando pela janela. E percebi, o silêncio agora não era vazio. Era descanso. Era começo. A vida não me tirou uma família. Me deu uma chance de escolher a mim mesma. E eu escolhi. E nunca mais deixarei que me empurrem para fora de mim. Porque hoje eu sei, paz é casa. E eu finalmente voltei para mim. Se você chegou até o final dessa história, me conte, você teria feito o mesmo que a Helena? Teria colocado sua paz e sua dignidade em primeiro lugar, mesmo sabendo que isso poderia ser visto como abandono ou egoísmo? Ou teria continuado naquela casa, carregando uma responsabilidade que ninguém reconhecia? Quero muito saber sua opinião sincera.
Se essa história te emocionou ou te fez refletir, curta o vídeo agora mesmo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também gostam de histórias de força, superação e escolhas difíceis. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Todos os dias tem conteúdo novo por aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem sobre amor próprio e limites familiares. Antes de ir, me diz aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu vou passar para deixar um coração no seu comentário como forma de agradecimento pelo seu carinho e presença aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo.